Eu gostaria de iniciar informando para aqueles que não puderam nos acompanhar que nosso tema dessa noite será na ausência do amor. Nós vamos fazer algumas reflexões em torno desse tema maravilhoso. Eu procurei extrair algumas semelhanças, algumas passagens, principalmente tiradas das nossas obras básicas, mas também do Evangelho de Jesus. Para que a gente possa fazer aqui um início, nós gostaríamos de falar um pouco sobre a passagem de Jesus pela terra. Jesus, ao passar por esta terra, se nós prestarmos atenção, ele tratou, vamos dizer assim, de regulamentar para a mentalidade humana várias de muitas virtudes que para o padrão daquela época eram praticamente incompatíveis com o caráter geral daquela sociedade que se apresentava diante do nosso Mestre Jesus. Por isso que é essencial que nós possamos dar um mergulho definitivamente nos costumes, na cultura da época de Jesus. Porque senão é assim, eu pego o texto para me ler e coloco um contexto em cima que não tem nada a ver com a contemporaneidade que nós estamos hoje. Então fica muito difícil entendermos. Por exemplo, era muito comum devotar um ódio irracional àqueles que eram considerados inimigos. Veja que eu utilizei a palavra considerados. Eu não coloquei efetivados. Bastasse que alguém naquela época olhasse para você e te considerasse como inimigo, que ele estaria devotando um ódio irracional para contigo, para com a sua família, para com uma tribo ou para com uma comunidade. Agora vocês imaginam viver num ambiente como esse, onde se produzia e gerava muitos problemas de ordens físicas e psíquicas e ordens espirituais. Por que gerava isso? Pelo comportamento mental de uma sociedade engessada pelos arquétipos ideológicos. Então fica muito difícil, porque o sentimento assim, o sentimento ele exterioriza, né? Então aquilo que eu estou, por exemplo, quando pessoas ou seres se devotam ao ódio, que é um sentimento corrosivo, eles conseguem trazer para essa sociedade uma série de problemas atinentes a esse sentimento, porque o sentimento se aflora. Imagina viver numa sociedade como aquela, onde poderia ser perceptível a ausência de amor. Né? Então, tem uma famosa citação de um poeta, que foi muito famoso, um poeta inglês, chamado George Lord Byron. Ele foi uma das figuras mais influentes do romantismo britânico do século XIX. E tem uma frase dele que me chamou a atenção, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Quando ele diz assim: os homens amam com pressa, os homens amam com pressa e odeiam com calma. Lógico que essa frase não é uma regra absoluta, até porque nós estamos em um planeta de contrastes e de variedades. Ou seja, nem todo mundo vai pensar como o Denilson pensa. Nem todo mundo está no mesmo degrau espiritual da Vera. Nem todo mundo consegue compreender com clareza o que a Ana Paula já consegue. Esse é o planeta de contrastes e de variedades que todos nós estamos. E que, momentaneamente, é a grande escola da vida. Né? Mas esta frase do George, ele ilustra com uma tendência é que nós temos muita facilidade de armazenar sentimentos ruins em detrimento dos bons. É como se dentro de nós não houvesse espaço para coisas boas, né? Apenas para as coisas desfavoráveis. E, de certa forma, nós temos que estar atentos com esses sentimentos que nós estamos agregando no coração. Porque se você falar para mim, hoje nós não sabemos de muita coisa, eu não vou concordar. Porque a grande maioria da humanidade já detém informações que, quando nós cultivamos o ódio, nós podemos realmente prejudicar a nossa saúde física. Né? Vamos dar um exemplo para a gente poder ilustrar? Porque não adianta só nós falarmos, nós precisamos dar alguns exemplos
para conectar e fazer com que essa ideia se aflore. Por exemplo, quando eu estou com raiva, quando eu estou estressado, preocupado, nossa máquina física, esse corpo físico que Deus nos concedeu, ele é tão inteligente que imediatamente o seu corpo físico identifica esse estado emocional de estresse, de raiva que você se encontra e libera imediatamente uma substância chamada cortisol. Cortisol. Mas tem um detalhe, o cortisol pode nos beneficiar, como também pode trazer algumas alterações do nosso corpo físico. É aquele velho conhecimento sábio, né? Tudo em excesso nos prejudica, não é mesmo? Um hormônio, esse hormônio cortisol, ele ajuda o nosso organismo, quando dado e liberado em doses necessárias, ele ajuda no estresse, reduz as inflamações do nosso corpo físico e contribui para o bom funcionamento do nosso sistema imunológico. Olha que coisa maravilhosa. Então, não há nada melhor para nos favorecer diante dessa pandemia, que você tenha um sistema imunológico sadio. Então, se você quer ter esse sistema imunológico sadio para evitar que esse vírus que tanto nos está causando pânico, é preciso que a gente evite até mesmo essas situações de estresse, não é mesmo? Essas situações de raiva, de incompreensão, de intolerância, né? E qual é o outro lado, Denilson, que o cortisol pode nos prejudicar? O cortisol, quando em excesso, né? Nós conhecemos pessoas que são constantemente estressadas, ignorantes, né? Essas pessoas podem ter aumento de peso, essas pessoas podem ter a elevação da pressão arterial, essas pessoas podem elevar os níveis de açúcar no sangue, levando até mesmo a diabetes e a osteoporose. Perceberam? Por causa de uma emoção, por causa de um sentimento, ódio, raiva, rancor, mágoa, olha o que ele é capaz de agir dentro de cada um de nós. Então, vocês percebem como é perigoso agregar aquilo que não contribui, né? Então, o que nós temos que fazer? A doutrina espírita nos diz, eu acho que nós temos que buscar resolver a superar aquilo que nos é nocivo. Eu acho que isso é o primeiro passo. Ao invés de ficar armazenando esses sentimentos. Por isso é que nós não podemos, volta e meia, de lembrar que temos que esquecer, que temos que esvaziar o que nos mantém cheios. E nos dias de hoje, nós estamos cheios, não é mesmo? Você pega um celular como esse, abre o celular, se você vai no seu WhatsApp, tem 1001 mensagens. Você abre uma rede social como, por exemplo, o Instagram, como, por exemplo, o TikTok, como, por exemplo, o Facebook, nós deparamos com um mundo de informações. E se não soubermos filtrar todas essas informações, isso é capaz de nos manter cheios, né? Eu assisti uma entrevista, eu achei muito interessante quando o jornalista perguntou ao entrevistado qual a diferença de pobre para o rico. E ele foi muito feliz. Ele diz assim, pobre é o sujeito que mora numa cabana, na beira do rio, e que vai pescar. E o rico é a pessoa que luta a vida toda, passa por cima das pessoas, por cima dos escrúpulos, não dorme, toma remédio, viaja, se estressa para um dia ter uma cabana na beira do rio para ele poder pescar. Né? Você sabe o que é isso? O grande paradoxo da vida. Então, às vezes, aquilo que nós achamos que é bom, que é saudável, às vezes não condiz com o que nós estamos pensando. Tudo está nesse sistema paradoxal. É por isso que o Evangelho não está aparecendo. Está aparecendo para vocês aí, pessoal? Alguém poderia me... Quem mandou? Tranquilo, tá tranquilo, Tá Denilson. É porque me passaram um recado aqui falando que disse que a palestra não estava aparecendo. Mas está, né? Todo mundo está vendo. Ah, que legal. Está aparecendo. Então, aí, a gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo, continuando,
no capítulo 6, o Cristo Consolador, é uma mensagem no capítulo 6, como Cristo Consolador. Na instrução dos Espíritos está escrito lá, advento do Espírito de verdade. Advento do Espírito de verdade. Nós vamos encontrar lá um pequeno texto, quando ele diz assim, espíritas, exclamação. Está chamando a atenção. Né? Espíritas, exclamação. Amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. E o segundo, instruir-vos. E ele completa a frase dizendo assim, no cristianismo encontra-se todas as verdades. O Espírito de Verdade, que foi que ditou em 1860. O Espírito de Verdade, grandes pesquisadores, palestrantes da doutrina espírita, conferencistas, já dizem e afirmam que o Espírito de Verdade é o nosso próprio Mestre Jesus. Né? Só que aqui é outra palestra, não é mesmo? E eu não tenho dúvida, quando nós recebemos duas orientações importantíssimas. E é justamente em cima dessas duas orientações que nós gostaríamos de trabalhar. Né? Porque os Espíritos trazem para nós dois mandamentos, duas instruções, ou até mesmo duas proporções, como quisermos. Né? Os Espíritos estão falando de uma dualidade, de duas asas. Né? Amor e sabedoria, bondade e conhecimento, caridade e prática. Amai-vos e instruí-vos. Espíritas, amai-vos. O que ele quer dizer com isso? Que só podemos ensinar algo a alguém quando ele ainda não aprendeu. Não é assim? Depois que se aprende, você não vai conseguir ensinar aquela pessoa. A nossa carência é tão grande no campo do conhecimento que nós temos dificuldades, para que vocês tenham ideia, até mesmo de enfrentar uma enfermidade que se amplia cada vez mais no campo da influência, né? E que vem se tornando, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, uma das doenças, uma das enfermidades mais incapacitantes do mundo. Nós estamos falando aqui de depressão. Depressão. Então, apesar de todo esse aparato tecnológico, científico, nós não estamos tendo êxito, por exemplo, em impedir o suicídio. Olha que coisa. Né? Nesse planeta se comete 800 mil suicídios por ano. É muita ausência, meus irmãos, de amor. Não é mesmo? Então, muitos países, materialmente falando, não se conversam muito sobre o assunto do suicídio. Pelo contrário, é justamente nesses países que o índice vem aumentando. No ano passado, uma pesquisadora norte-americana se dizia perplexa com o número de suicidas nos Estados Unidos. Porque todas as faixas etárias houve um aumento significativo. E por que nós estamos falando isso? A reflexão é para que a gente entenda e que tenha a capacidade de analisar que, apesar de todo esse desenvolvimento intelectual e científico, existe uma outra asa. Existe uma outra asa. Não só a asa do materialismo, do material, do físico, mas existe uma asa que dirige, que orienta, que encaminha os espíritos a Deus. E talvez por falta de conjugar, de entender esta asa, que é os ensinamentos de Jesus, nós estamos passando por algumas dificuldades nesse campo, né? Por tudo que ele passou por nós. Por isso ele diz assim, espíritas, primeiro mandamento, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. E há uma incoerência, eu estava até participando do grupo de estudo, há uma incoerência muito grande de nossa parte, ou não sei se é infantilidade, porque nós estamos num processo de desenvolvimento, de progresso. Há uma incoerência em achar que nós, fazendo as mesmas coisas, nós vamos obter resultados diferentes. Ninguém não consegue. O coração, ele não consegue habitar ao mesmo tempo o amor e a indiferença, a paz e a guerra. Não consegue. Né? Nós temos grandes exemplos, grandes vultos que passaram pela história do nosso planeta, como, por exemplo, um que eu vou citar, Mahatma Gandhi, esse grande apóstolo da não violência,
esse discípulo do amor e da paz, ele tem nos ensinado que para nós irmos de encontro ao amor, a gente precisa primeiro se desarmar. Se desarmar, né? Aí ele fala, primeiro você desarma por fora. Porque as mesmas armas que são usadas para se defender, pode voltar contra a sua própria vida ou contra a própria vida do seu semelhante. Né? Então, primeiro vamos nos desarmar por fora. E depois, o segundo passo, se desarma por dentro. Como que se desarma por dentro? Nas nossas palavras. Porque volta e meia nós temos uma munição muito pesada, né? Nas palavras. Nós usamos isso quando? No nosso campo de trabalho, no nosso ciclo familiar, nas pessoas que estão à nossa volta, na esposa, no marido, nos filhos. É assim? Nós temos uma munição muito pesada, porque palavras machucam. Machucam. Por isso que Gandhi nos diz, desarma-se por fora e depois você desarma-se por dentro. Porque até mesmo as pessoas que nós não conhecemos, nós volta e meia disparamos esta munição. É por isso que muitos gostam de usar a verdade com o outro, mas nem sempre a recíproca é verdadeira quando se trata de nós. Então, não sei se vocês perceberam, mas prestaram atenção, é que as pessoas hoje em dia, né, que nós estamos colocando mais violentas, mais tristes, vamos dizer assim, mais desequilibradas, são as pessoas que estão cheias de si mesmas. Cheias de si mesmas. E Jesus, na condição de um irmão mais velho, ele nos convida a esvaziar, não por fora, mas por dentro. A todo momento, os ensinamentos transmitidos pelo nosso mestre é para que possa trabalhar esse homem velho, que ainda persiste em tentar dominar o novo homem que está vivendo aqui. Então, esvaziar o copo, que muitas vezes está cheio de quê? De orgulho, de egoísmo, de soberba, de vaidade. Né? E como que a gente enche esse copo? Nós enchemos esse copo, alimentamos esse copo ao longo de múltiplas existências. E é justamente nesse momento, agora, aqui, é que nós podemos começar a quebrar esses vínculos que não se desfaz numa só encarnação. Mas nessa encarnação pode haver o que Chico falava, o despertamento espiritual. E assim nós vamos conseguindo vencer. Então nós precisamos, no primeiro passo, gostar um pouco mais de nós. Esse é o primeiro passo. Né? Nós vivemos hoje no século da estética. Tudo tem que estar muito bonito conosco. E nem sempre damos valor ao que está por dentro. Então procure gostar um pouco mais de você do jeito que você é. Se é alto, se é magro, se é gordo, se é baixo, com celulite ou sem celulite, com dinheiro ou sem. Não é mesmo? Vamos tratar um pouco mais daquela barriguinha que está incomodando. De que maneira que trata? Vamos fazer caminhada. Vamos fazer abdominal, gente. Vamos dar um jeito da gente melhorar se amando. Esse talvez é o grande recurso, é a grande resposta que nós procuramos. Porque tudo que está na simplicidade, nós temos dificuldade de encontrar. Nós não aceitamos. Né? Então, assim, quando você passa a se amar, você passa a amar a Deus. E quando eu passo a amar a Deus, eu passo a entender e estender esse amor ao próximo. E quando eu estou amando o próximo, eu passo a minimizar o julgamento, o apontamento. Fica mais fácil compreender as dificuldades e os problemas que todos nós trazemos. Não é assim? Era o que Chico dizia. Chico dizia assim, nós podemos encarnar dentro de uma própria reencarnação. Eu fiquei muito tempo sem entender essa frase. Eu falei, será que se eu for melhor? Será que é isso que Chico quis dizer? Será que se eu for mais na casa espírita, se eu der mais palestras, se eu tomar mais passe, se eu participar mais de estudos, será que é isso? Né? Que ele diz, nós podemos encarnar dentro de uma própria reencarnação. Então, na realidade, Chico queria nos dizer que nós estamos vinculados a só adquirir o aprimoramento do intelecto moral, né? Se existir um movimento das experiências edificantes. Se não houver essa experiência edificante
nas suas escolhas, nos seus atos, nas suas atitudes, dificilmente você vai fazer valer isso aqui. Há um exemplo interessante que eu gostaria de colocar nessa frase que Chico disse, de Charles Chaplin. Charles Chaplin. Ele tinha esse personagem e certa vez ele resolveu participar de um concurso de sósia dele mesmo. Não sei se vocês já ouviram essa história, né? A sósia do Charles Chaplin. O que ele fez? Ele foi lá, vestiu o personagem, né? Se maquiou, se preparou e foi participar sem que ninguém soubesse desse concurso do próprio sósia. Você sabe qual foi o lugar que ele ficou? Ele tirou o 3º lugar. Acredita? Você lá está sendo sósia, participando de um concurso de sósia, que você é o original, e você tira em 3º lugar. Esse foi o resultado do concurso. Isso prova o quê? O que isso quer dizer? Que se for depender da opinião dos outros, você não serve nem para ser você. Você não serve nem para ser você. Entendeu? Porque o Charles Chaplin ficou em 3º lugar. Ou seja, tinha 2 pessoas na frente dele que era melhor do que ele mesmo. Compreende? Vocês entenderam? Então é por isso que a gente está atento. Por isso que Chico disse que nós podemos encarnar dentro de uma própria encarnação, né? Chico quis dizer que para adquirir esse desenvolvimento de aprimoramento no movimento das experiências edificantes, nós temos que ser melhor a cada dia. Lógico, nada sem muita pressão, né? Nada sem muito perfeccionismo, porque não é assim. Nós temos que... eu ouvi Haroldo falando uma vez, eu achei aquilo tão bonito, e eu tomei aquilo para mim. A gente tem que começar a viver a doutrina sem muita cobrança, sabe? Sem nada muito, sem muito puritanismo que não faz sentido, sem muita hipocrisia. Não precisamos disso, não. Não é mesmo? Jesus não quer isso de nós. Até porque ele entende até onde nós conseguimos chegar, até onde o meu braço consegue pegar. Né? O que importa é que você siga esse caminho, siga o teu coração. Né? Então, se nós formos parar para ouvir a opinião de alguns sobre nós, sobre o seu trabalho, sobre o seu desempenho, sobre até mesmo a sua essência, sobre suas raízes, você não serve nem mesmo para ser você. Então, essa experiência do Charles Chaplin, eu achei muito interessante. Por isso é que o valor das experiências edificantes é um processo contínuo de aprendizado. E, além de tudo, progressivo na nossa evolução espiritual. Né? Nós aprendemos ontem, estamos aprendendo agora e continuaremos a aprender eternamente. Né? Então, por isso que o Espírito de Verdade nos diz: Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. E o segundo ensinamento? Instruir-vos. Este é o segundo. Instrução, conhecimento. Há um provérbio africano que eu acho lindo, né? Quando ele diz assim: o conhecimento é como um jardim. Se não for cultivado, não pode ser colhido. Olha que coisa bonita. Né? Isso nos leva a entender o quê? Que todo jardim que se apresenta diante dos nossos olhos, com encantamento, com beleza, é porque antes desse resultado, ele houve um cultivo, um trabalho para que ele chegasse assim. Né? Instruir-vos. O que é instrução? A instrução é a ação de entender por meio da inteligência, da razão e da experiência. Inteligência, razão e experiência. Isso é instruir-vos. É assim? Vocês percebem que uma ação depende da outra. Amar e instruir. Não é assim? Ninguém consegue chegar ao amor sem instrução. Né? Ninguém consegue. E ninguém consegue se instruir sem que haja amor. Porque senão se torna superficial. Não é mesmo? Então, porque se não conhecimento, eu não sei se vocês já chegaram a conversar com uma pessoa extremamente orgulhosa. Quer dizer, eu não estou aqui criticando, não. Estou aqui simplesmente colocando um comparativo. Né? Já chegaram a conversar com alguém muito orgulhoso? Porque eu já. Você não consegue conversar. Você não consegue. A pessoa sabe tudo. E às vezes eu caio, e às vezes eu caio na bobeira e falo: vamos lá na casa espírita, você assistiu uma palestra? Não, eu não preciso estar lá. Quem precisa estar lá é vocês. Né? Eu não estou sentindo nada, eu estou bem. Eu conheço tudo isso aí. Né? Então é muito difícil. Se torna um conhecimento, a instrução superficial. Falta o quê?
o tempero do amor. A outra asa, né? Amor e instrução. Né? No filme A Cabana, eu não sei se vocês já... A maioria de nós assistimos, lógico, um filme maravilhoso. E muita gente preferiu ler o livro. Mas no filme, nós encontramos lá uma cena fantástica, onde o ator principal, né, havia perdido sua filhinha numa situação muito delicada, em uma cabana, na beira da floresta, assim, né, num bosque. Então ele perde a filha numa situação muito triste, né, no filme, e Deus se faz na figura de uma mulher negra, uma mulher sábia, porventura uma atriz maravilhosa, né, uma atriz norte-americana. Então, nesse papel já me impactou, que eles trazem, quebram um paradigma para as nossas reflexões, de que todos somos iguais. Todos somos iguais. Né? E tem uma parte no filme que na cabana ele é levado para uma outra dimensão, uma dimensão onde ele pode conversar, refletir realmente. E ele tem a oportunidade de conversar frente a frente com Deus. E no momento ali que ele chora, que ele está machucado por dentro, derramando lágrimas, ele diz assim para Deus: se você é quem diz que você é, aonde você estava quando eu mais precisei de você? Aí aquela mulher, né, nessa cena, ela abre os olhos, olha para ele com ternura e diz assim: filho, quando tudo que vê é sua dor, você não consegue me ver. Quando tudo que vê é sua dor, você não consegue me ver. Se os nossos olhos não forem bons, nós não conseguimos ver a luz. Por isso Jesus falava naquela passagem em Mateus: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. É isso que ele quis nos dizer. Porque se eu educar os meus olhos a só perceber as desgraças que envolvem, eu não consigo ter paz. Eu não consigo entender que eu sou a luz do mundo, eu sou o sal da terra. Não é mesmo? Então, educar o nosso olhar é fundamental. É fundamental. Eu vou abrir uma conectividade, uma receptividade maior com os espíritos benfeitores. Porque essa é a grande maior dificuldade da espiritualidade. Deixar, né, que a gente mesmo se permita que esses espíritos estejam ao nosso lado. Qual foi a maior dificuldade de André Luiz para sair do umbral? Se desconectar daquele ambiente. Né? Eles sempre estiveram ao lado dele. Mas a grande dificuldade dos mentores espirituais era quebrar aquela sintonia, para que assim, através de uma prece realizada do coração e com amor, eles pudessem conseguir penetrar naquele coração. É por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, né, que está escrito lá: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Não é assim? Lá tem a instrução dos Espíritos, aquela mensagem chamada assim, a beneficência, que é uma mensagem de São Vicente de Paulo. Né? São Vicente de Paulo. Foi em 1858. Né? O que ele fala lá? Eu separei um pedacinho para a gente fazer uma reflexão aqui. Ele diz assim: homens fortes, amai-vos. Fortes. O que ele está falando aqui não tem nada a ver com o nosso padrão, né, de estética humana, vamos dizer assim. Né? Homens fortes. O que é para a gente um homem forte? É aquele que fez muita musculação, tem um biotipo realmente que, né, nos impacta, e é um homem forte. Ou quando não muito, aquele que grita, aquele que bate, aquele que agride. É um homem forte. É assim? Mas no padrão da espiritualidade, que é o verdadeiro lado, ele diz: homens fortes, amai-vos. E o homem fraco? Ele diz: homens fracos, fazei da vossa brandura e da vossa fé as vossas armas. Então, no plano espiritual não existe forte nem fraco. Todos trabalham em prol do Evangelho de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. E ele diz assim: apenas o encorajamento é o que vos vimos dar. Ou seja, nós não podemos fazer o que lhes cabe realizar. Mas o encorajamento nós podemos lhes dar. Né? Apenas para vos estimular o zelo e as virtudes que Deus permite que manifestemos a vós outros. Então, os espíritos estão pululando ao nosso lado, para que tenhamos estímulo
para conseguir seguir adiante. E ele finaliza, mas se cada um o quisesse, bastaria a sua própria vontade e a ajuda de Deus. Porque sem Deus, nada realizamos. Não é mesmo? Quando nós aceitamos uma tarefa, aceitamos uma missão, de realizá-la, de concretizá-la, mas que Deus não está presente, eu sinto muito, mas você está fadado a falir. A falir. Porque sem Ele, como nos diz os Espíritos, nós não somos nada. Nada. Então, eu acho muito bonito que aqui na Terra nós temos as moedas, não é mesmo? Nós temos o real, nós temos o dólar, o euro. No Oriente nós temos o ienes, não é assim? Nós temos. Mas eu costumo falar, estudar nas palestras que nós fazemos, que existe uma moeda no plano espiritual. Aí eu fui fazer essa palestra em Colatina, um jovem disse lá no fundo, o bônus horas. Eu falei, não, não é bônus horas. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Então, a moeda no plano espiritual, ela não tem como maquiar. Não tem como. Aqui nós podemos fazer, mas lá não. Essa moeda se chama merecimento. Merecimento. É a moeda do plano espiritual. Essa moeda nos ensina que você merece é o que você tem, né? Não o que você acha que tem. Já começa aqui, né? A justiça divina. Porque às vezes nós achamos que valemos muito, mas não é bem assim. Mas não é bem assim. Então o merecimento, o que é o merecimento? É uma expressão daquilo que eu sou, com raras exceções. Por exemplo, a família que você está hoje é o que você merece. É o merecimento. É até onde você conseguiu. O trabalho que você realiza profissionalmente, né? O seu desempenho na vida, as suas escolhas, tudo está ligado de acordo com o seu merecimento. Por isso é que tem muita gente que queixa de tudo, né? Eu trabalho, por exemplo, com pessoas que vivem o dia todo, gente. Eu não sei como é que pode ter tanto combustível para aquilo. Minha vida é um inferno, nada dá certo. O meu vizinho tem tudo e não tem nada. Eu não sei como é que ele consegue aquilo. Em contrapartida, eu fico prestando atenção assim, né? Essas pessoas não fazem nada para melhorar a situação, o que tanto reclamam. Não fazem nada. Então, o que a gente está falando? Aqui entra o quê? A moeda do merecimento que nós estamos falando. Se eu quero uma vida com mais harmonia, com mais equilíbrio, ou seja, com mais fartura, né? Com mais sabedoria, com mais brandura, eu preciso ser merecedor de mais. Percebe como é que essa moeda divina é justa? Você precisa ser merecedor de mais. Porque eu só vou receber aquilo do qual eu tenho merecimento. Essa lei ela é objetiva. Por isso é que muitas vezes se faz que nós deixamos de lado as velhas manias, não é assim? Que não agregam nada de positivo. Nada de positivo. Porque assim, a pergunta que nós temos que fazer agora nesse momento é: como é que você está dirigindo o carro da vida? Isso é uma pergunta interessante, sabiam? Porque eu costumo olhar para frente ou eu fico dirigindo pelo retrovisor do carro? Eu estou aqui dirigindo, mas pelo retrovisor do carro. Ou seja, eu sei de onde eu vim porque eu só olho pelo retrovisor. Não é assim? Mas eu não tenho a mínima ideia aonde eu quero chegar, porque eu não olho para frente. Eu não consigo olhar para frente. É por isso que eu me lembro da questão 625 do Livro dos Espíritos, quando diz assim, qual o tipo mais perfeito? Preste atenção na pergunta. Ele não está falando assim, qual o tipo mais ou menos, porque tudo nosso é mais ou menos, né? Não. Allan Kardec foi bem incisivo. Qual o tipo mais perfeito, o top, que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Ele é o quê? Guia. Porque guia é aquele que já foi até lá no final do caminho, conhece e volta para buscar quem ainda não sabe. Quem tem dificuldades. Quem encontra percalços. Ele é o tipo mais perfeito. E o modelo? Jesus poderia ter escolhido nascer, por exemplo, num dos palácios de Jerusalém. Não, Jesus vai nascer na manjedoura. Você sabe o que é a manjedoura? É onde coloca sal para o gado comer. Para a engorda de gado. Uma manjedoura. O que ele está falando com isso? Porque tudo isso tem uma mensagem. Tem uma mensagem. Todos os atos do Cristo há de trazer para nós uma reflexão. Porque, nesse caso, ele está falando assim, não importa de onde você veio. O que importa é para onde você está indo.
Você está dirigindo o carro da vida como? Pelo retrovisor ou olhando para frente? O que importa é para onde você está indo. Não é assim? É por isso que ele é esse modelo para nós. E na questão 909, é a questão que eu tenho mais vergonha do Livro dos Espíritos. Agora vocês sabem, ela também deixa a gente envergonhado. Essa questão 909 me deixa profundamente envergonhado. Porque ela é de uma resposta, gente, interessantíssima. Quando Allan Kardec, nosso inclito codificador, disse assim, poderia sempre o homem, ele está falando o homem aqui, ó, encarnado e desencarnado. Para depois não falar assim, os desencarnados. Não é a gente encarnado ainda. Não. O homem, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, não é com a ajuda do teu guia, não é com a ajuda do dirigente da casa espírita, não. Pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Prestaram atenção no peso da pergunta? E a resposta? Sim, ponto e vírgula. Acabou com a gente. Acabou com a gente. Eu vou colocar mais um pouquinho a resposta para vocês verem o motivo da minha vergonha. Frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. Ou seja, essa cambada aí não faz esforço. É isso que... É porque eles são muito educados, né? Mas você perceberam o que ele falou? Sim, fazendo esforços muito insignificantes. E por que a gente não se esforça? Copo cheio. Estamos cheios de nós mesmos, não é assim? É por isso. E ele continua, o que lhes falta é a vontade. Vontade. E aqui ele dá aquele toquinho, né? Ah, quão poucos dentre vós fazem esforço. Então é triste, né? A gente vê uma pergunta, ver uma resposta dessa. Então nós podemos sim a vencer tudo que está nos incomodando neste momento. Frequentemente fazendo esforços insignificantes. E aqui eu me recordo quando nós estudamos na doutrina, quando Jesus nos fala que o Pai não coloca fardos pesados em ombros frágeis, porque ele estaria sendo injusto. O que é que nós criamos? Uma zona de comodismo e ociosidade impressionante. Impressionante. Né? Aí você vai na reunião mediúnica, meu irmão, me ajuda, pelo amor de Deus, eu estou passando por dificuldades. Aí ele lê essa resposta aqui. Como é que você sai de lá? Porque você consegue. Você consegue. Lógico que o amparo, a sustentação, o auxílio, isso não vai faltar nunca. Tenha certeza. Mas eles não podem fazer o que nos cabe realizar. É isso que ele está dizendo. Né? Eu me lembro do livro Nosso Lar, Lísias, no capítulo 5 do livro Nosso Lar, está intitulado lá Recebendo Assistência, se eu não me engano, Recebendo Assistência. E esse dedicado à enfermeira era o assistente do doutor Henrique de Luna. Para a gente que estudou o livro, o doutor Henrique de Luna, ele fez a primeira consulta de André Luiz, quando naquele momento ele usa o termo suicídio inconsciente. E André Luiz ele ficou um pouco nervoso, porque ele não gostou. Né? Mas depois, refletindo, ele entendeu o porquê é utilizado esse termo suicida inconsciente no plano espiritual. É devido aos nossos abusos que nós tivemos aqui. A energia vital se desgasta, não é mesmo? E dependendo da intensidade do excesso, você acaba retirando. É natural. Né? Então, o Lísias, ele conversando com o André Luiz, ele trazia informações muito relevantes. Ele falando que sobre a amplitude do trabalho, que era muito grande, né, naquela sessão onde André Luiz estava, que existia ali 1000 doentes espirituais. Imagina, 1000 doentes espirituais, 1000 espíritos precisando de auxílio. E sendo que naquele edifício, naquela sessão, era um dos menores do parque hospitalar do Nosso Lar. Um dos menores. Né? Lísias informava que ele tinha a responsabilidade diariamente de cuidar de 80 enfermos, dos quais 57 desses 80 se apresentavam nas mesmas condições que André Luiz estava. Percebe? Quantos irmãos, como a maioria, retorna ao plano espiritual em condições às vezes difíceis? Ele vai explicar mutilados do corpo,
né? Porque usaram grandes partes para a criminalidade. Os que se apresentavam com as órbitas vazias por terem usado os olhos para o mal, né? Os que cometiam os desvios sexuais eram tidos como as aberrações no plano espiritual e eram acolhidos em um avançado processo de loucura, né? Então, Lísias esclarecia que o nosso lar não é uma instância de espíritos, vamos dizer assim, vitoriosos. Não. Mas eles estavam extremamente felizes. O Lísias, os trabalhadores do nosso lar, porque Deus havia dado a eles uma oportunidade para continuarem a trabalhar, né? Então, quando o que fazemos tem a ver com esforço, com vontade, nós podemos traduzir essas duas características em amor. Em amor. Então, o amor não está ausente desses trabalhadores. Por isso que a doutrina espírita nos ensina que não nos percamos, não perdure nos quadros de tristeza, de agonia, de aflição, porque você não foi criado para isso. Lógico que nós temos as nossas recaídas, é natural. Foi aquilo que eu disse. O espiritismo deve ser ensinado com leveza. Nós não precisamos criar esse puritanismo desnecessário. Não. Com leveza, com suavidade. É isso que Jesus quer de nós. Tenha absoluta certeza, meus irmãos. Então, quando uma semente é lançada no solo, ela tem um tempo que é dela, né? E toda semente tem seu tempo. O seu tempo que é seu. E nada vai frutificar se você não lançar a semente. Os Espíritos nos ensinam, por isso nunca deixe de plantar. De plantar todos os dias para que nunca lhe falte a oportunidade de colher. É isso que ele nos ensina. Porque quando nós colhemos, quando você plantou e você está colhendo, você está amealhando recursos importantes que vai refletir na sua tarefa de cada dia. E aí a gente começa a atrair para o nosso psiquismo o que Jesus nos ensinou. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Colocou nós como referência no amor. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, né? E a vida, ela é assim. Nós temos que aprender a compreender e entender que as coisas acontecem de maneira natural. Sentir que aquilo que muitas vezes te traz desequilíbrio, tristeza, uma hora isso vai passar. Tenha certeza. E com esse pensamento, a criatura começa a lhe permitir a ter esperança, né? A ter esperança. Com o tempo, eu aprendi com a doutrina espírita que as nossas aflições, ela só vai diminuir quando nós permitimos que a sabedoria e o amor visite de vez em quando o nosso coração. Porque tudo depende da nossa atenção. É por isso que o livre-arbítrio é uma ferramenta muito perigosa. E nós temos que sempre estar conectados a Deus para que nos dê sabedoria, para que a gente utilize esta ferramenta com maestria, agregando em nós valores morais e espirituais que nós precisamos. Eu tenho uma historinha muito interessante, que eu me recordo que no dia 5 de setembro de 1997, havia uma mulher conhecida mundialmente como Madre Teresa de Calcutá. Ou Beata Teresa de Calcutá, um grande exemplo, né? De caridade, de esforço, de abnegação, de dedicação. E ela era, essa mulher, de 1,5 m, mais ou menos 1,40 m, 1,50 m. Ela era de etnia albanesa. Ela nasceu no antigo Império Otomano. Se nós formos na internet, é a atual República da Macedônia, né? E depois, posteriormente, ela foi naturalizada indiana. Ela foi beatificada na Igreja Católica em 2003, considerada por alguns sobre a missionária do século XX. E aí ela funda uma congregação, a Congregação Missionárias da Caridade. Olha que coisa linda, né? E tornou-se conhecida em vida ainda como a Santa das Sarjetas. No dia 17 de outubro de 1979, eu tinha 6 anos de idade, ela recebe o Prêmio Nobel da Paz. E ela realizou, quando recebeu o prêmio, o discurso mais curto da entrega do Prêmio Nobel já feito por um ganhador. Ela sobe no púlpito e diz assim: todo ser humano quer apenas duas coisas:
ser aceito e ser amado. Acabou o discurso e ela desce. Milhões e milhões de pessoas à sua frente, milhares de pessoas. Dentre eles, embaixadores do mundo inteiro. Né? Ela diz, todo ser humano quer apenas duas coisas, ser aceito e ser amado. E ela desce da tribuna e nesse momento ela define as nossas fragilidades e a necessidade do amor no que há de mais profundo. Porque você já experimentou viver num lugar onde você não é aceito? No lugar onde você não é amado? Não é uma necessidade, uma carência que nós temos? Então ela ficou ainda mais sabendo que naquela noite iria ter um jantar para homenageá-la com embaixadores e presidentes do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Então ela perguntou para um dos organizadores assim, quanto seria o convite para poder jantar com a Madre Teresa de Calcutá. E ele fala com a boca muito cheia e diz, Madre, cada um vai pagar $1.000. $1.000 para poder jantar com a senhora esta noite. Ela ouve aquilo e disse, nossa senhora, mas isso tudo? Será que você não recolheria todo esse dinheiro e me daria para me levar para as obras assistenciais na Índia? Afinal de contas, era um pedido de Madre Teresa de Calcutá. Então, naquela noite não houve jantar. Eles reuniram, muito a contragosto, reuniram todo o dinheiro e deram para a Madre Teresa para suas obras assistenciais na Índia. Durante um ano, 700 pessoas, durante um ano, 700 pessoas fizeram 4 refeições por dia do dinheiro que ela trouxe do jantar, durante um ano. O mais interessante disso tudo não foi essa atitude, porque ela já tinha essa noção de amor ao próximo, né? O mais interessante é que nenhum outro ganhador do Prêmio Nobel fez a mesma coisa. Todos eles queriam ser homenageados. Todos queriam jantar de homenagem. Ela foi a única que levou todo o dinheiro para suas obras assistenciais na Índia. João, capítulo 13, versículo 35. Meus irmãos, meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Emmanuel, no livro Fonte Viva, o cristão, sem o espírito de sacrifício, é uma lâmpada morta, o santuário do Evangelho. E Divaldo diz assim, tem muita gente indo para o inferno pelos caminhos do céu. Então, qual é a nossa postura diante da vida? Eu estou me ausentando do amor ou eu estou cada vez mais agregando esse amor em mim? Tem muita gente indo para o inferno pelos caminhos do céu. Então, a importância do trabalho do amor na jornada evolutiva da criatura humana. Nós vamos fechar fazendo uma poesia, como sempre, eu não posso deixar de dedicar essa poesia a vocês aí do Semente de Luz, do qual eu tenho um carinho muito grande, né? E eu gostaria de dedicar essa poesia a todos vocês para que a gente tenha uma noite de muita paz, encerrando aqui a nossa noite. E de antemão já agradeço, né, a todos que estiveram nesse momento interagindo conosco. E essa poesia diz assim, essa poesia de Patativa do Assaré, ela vai falar das mães pretas. Eram aquelas mães que não tinham, eram as esposas dos coronéis que tinham filhos, mas que a mama não havia o leite. Então, nesse momento, chamavam as mães pretas das senzalas para poder alimentar os filhos dos coronéis. E a poesia diz assim, quem pela infância passou, o meu dito considera. Eu quero com grande amor dizer minha mãe preta quem é. Minha mãe preta dava a impressão da noite de escuridão, com seus mistérios profundos, escondendo seus planetas. Foi ela a preta mais preta das pretas que eu vi no mundo. Mas, porém, a sua alma era pura, era branca como a aurora, e tinha a doce ternura da Virgem Nossa Senhora. Quando amanhecia o dia, para minha rede ela ia, dizendo palavra bela, para a cozinha me levava, e um cafezinho eu tomava sentadinho ali no colo dela. Quando as minhas brincadeiras causava contrariedade, a minha mãe verdadeira, com sua autoridade, às vezes brigava comigo, botava o zoio para mim, e no gesto de castigo, não me batia, pois sabia que a minha mãe preta ela achava ruim.
Se às vezes brincando eu estava de borboleta a pegar, impaciente eu ficava, enraivecida a chorar, ela com muita alegria, com certo jeito fazia. Ela com carinho, com amor, apanhava as borboletas. Foi ela uma santa preta que o mundo de Deus criou. Se chegava a noite escura com seus negrumes sem fim, ela com toda ternura chegava ali pertinho de mim e uma coisa cochichava e depois que me beijava me levava para a dormida sob seus braços lustrosos. Aquilo sim que era gozo, aquilo sim que era vida. Mas porém eu bem menino e nem sabia pecar. E os espinhos do destino começaram a me furar. Mãe Preta, que era contente, estava um dia diferente, e assim que eu perguntei o que ela tinha, e assim que ela olhou para eu, 2 pingos de água desceu dos olhos da coitadinha. Daquele dia para cá, minha amorosa Mãe Preta não pôde mais me ajudar. As pegas das borboletas, sem prazer, sem alegria, dentro de um quarto vivia o dia, a noite inteira, sem achar consolação, em riba de um colchão, de uma folha de bananeira. Quando ela para mim olhava, como quem sente um desgosto, e a minha mão apertava e o pranto banhava seu rosto, devido a esse sofrimento, naquele seu aposento, no quarto onde ela vivia, me proibiu de entrar, para o modo de não magoar a dor que a pobre sentia. Eu mesmo dizer não sei, quando a surpresa minha, quando um dia eu acordei bem cedo de manhãzinha, entrei na sala e dei fé que tinha um mangote de mulher que estava rezando uma oração. Eu vi minha Mãe Preta vestida numa roupa comprida, alva, que nem algodão. Eu senti no meu peito o cansaço, depois uns homens chegaram, me levaram lá nos braços, e numa rede botaram, e a rede estava amarrada, com uma peça preparada de madeira bem polida, e naquela mesma hora levaram por estrada fora a minha Mãe Preta querida. Minha mamãe, com todo carinho, chorando, um beijo me deu, e me disse: meu filhinho, sua Mãe Preta morreu. E outras coisas me dizendo, senti meu corpo tremendo, eu me julguei o próprio réu, sem consolo e sem prazer. Mas naquela hora deu uma vontade de morrer, para me ver minha Mãe Preta no céu. Que Jesus possa abraçar a todos, que nós possamos ter um final de semana de muita luz, de muita paz. Mas, acima de tudo, eu gostaria de agradecer mais um convite, a oportunidade e a confiança de todos vocês do Semente de Luz, e que nós possamos ter muitas outras, não é mesmo? Agradecendo sempre a Deus a dádiva da vida, mas também que nós possamos pedir muito a Ele, que não nos ausentemos deste amor, esse grande combustível que é capaz de movimentar o nosso próprio universo. Muita luz e muita paz a todos. Muito obrigado. Obrigada.